tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. A essa altura, provavelmente você já está sabendo sobre o caso da Vitória Mineblocks, né? Ela explodiu na internet, ali, trazendo uma denúncia gravíssima contra o seu próprio pai, envolvendo violência doméstica e até abuso. Além ali da falha das autoridades, né? Do conselho tutelar da cidade dela, parece que fechando um pouco os olhos para as denúncias, algo que está revoltando mesmo a internet. E nesse vídeo eu vou te mostrar a cronologia desse caso, essas acusações que foram feitas pela própria Vitória contra o pai, denúncia também envolvendo o conselho tutelar, o áudio que viralizou aí recente do pai dela, né, sobre as ameaças e até o que está acontecendo então nesse momento, né, que parece que agora sim tem um certo patrulhamento ali se movimentando ao redor da casa da Vitória para poder proteger um pouco ela, já que o pai dela, com medida protetiva e tornozeleira eletrônica, continua se aproximando da residência dela e da mãe dela. Bom, vamos conferir tudo nesse vídeo então. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, é o seguinte, um recado rápido aqui antes do assunto do vídeo. Na quinta-feira agora eu vou fazer uma live com o Tom e a gente vai ensinar você a fazer dinheiro com a Shopee. Além de te mostrar como você vai fazer os seus primeiros R$1.000 com a Shopee, a gente também vai tirar as suas dúvidas ao vivo, tá bom? Essa live vai ser para um grupo seleto de inscritos, uma live fechada aí. Se você tem interesse em participar, conversar comigo, entender como que funciona, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição ou vai escanear esse QR Code que está aparecendo agora aqui na tela para entrar lá no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a gente vai passando mais informações, levando em consideração que é para você que quer aprender a fazer dinheiro com a internet, principalmente com esse novo método utilizando a Shopee, tá? A gente vai te mostrar tudo na prática lá na live, beleza? Link na descrição ou QR Code na tela, fechou? Conhecida nas redes sociais pelo canal Vitória Mineblocks, né? Ela tem um TikTok lá com bastante seguidores também, né? Ela tem 16 anos, tem mais de 4 milhões de inscritos aí, com conteúdos voltados ao público infantil, adolescente, né? Com jogos aí de Roblox. É dito que alguns vídeos eram produzidos ao lado dos pais, tá? Sempre sem mostrar o rosto ali da família, né? Sempre focado nos conteúdinhos ali, né? Tinha conteúdinho de desafio, game, rotina, mas por mais de um ano ela ficou afastada também das redes sem explicação nenhuma, né? Deixando a galera que acompanha sem saber o que aconteceu. E quando voltou, ninguém esperava o que estava por vir. No dia 16 de maio de 2026, a Vitória apareceu pela primeira vez com o rosto à mostra, né? E não foi para fazer algum vídeo de jogo, algum desafio, foi para denunciar o próprio pai, conhecido aí dentro da comunidade aí do canal como Jack Mineblocks. Eu tô aqui com a minha mãe. Fala, galerinha, aqui é a Ana Mineblocks. E também com o meu pai. Oi, aqui é o Jack Mineblocks. E aí estamos aqui. E aí você já entende um pouquinho, né, desse pseudônimo aí que ela deu para ele, né? Porque depois na própria denúncia dela, ela conta que sofria abuso dele, né? Então assim, no vídeo ela relata, inclusive, que aos 11 anos o pai dela obrigou ela a ficar sem roupa na frente dele, né? Para ficar olhando ela, ignorando o choro dela, as tentativas também de se encobrir. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal, eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar, e ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Ela contou que cresceu presenciando o pai agredir a mãe, tentando matar a mãe. Ele trazia pessoas estranhas para dentro de casa enquanto a mãe trabalhava, destruía objetos, computadores, pratos, vidros, tudo para numa espécie de controle, né, um narcisismo absurdo para demonstrar controle ali, completamente surtado. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe, eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe, e antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe,
Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? O que agravou ainda mais a situação foi o que ela relatou a respeito da justiça, né? O pai dela entrou na justiça acusando a mãe de maus tratos, cárcere privado, exatamente os crimes que a Vitória disse que ele cometia. Segundo ela, as acusações são falsas, foram usadas para tentar virar o caso contra a mãe. Ela disse que ele está tentando pegar a guarda dela e se ele conseguir, né? Isso que é o bizarro, acredito que agora, depois de todas essas denúncias, todo esse peso, né, desse caso, eu acho que ele não vai, né? É uma pressão muito absurda da opinião pública. Mas por que esse cara, que é a guarda dela, né, já com todo esse histórico, mesmo com medida protetiva ativa, tornozeleira eletrônica, ele continua passando na frente da casa dela como se tivesse vigiando, né, ou prestes a fazer alguma bobeira, alguma besteira, né, sem que as autoridades tomem nenhuma providência. Isso é o mais bizarro de tudo, porque se ele tem medida protetiva e está se aproximando, a tornozeleira está avisando, inclusive está notificando a mãe dela de que ele está próximo, por que esse cara já não está com uma prisão preventiva decretada? Sabe, é um negócio assim que choca mesmo, né? Estão esperando acontecer alguma besteira, alguma bobeira, né? Alguma tragédia. E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. A Vitória acusa também o pai ali de possivelmente ter alguns contatos no Conselho Tutelar de Tianguá. Ele trabalhou lá como motorista, né, e que esses supostos contatos poderiam estar passando informações sigilosas do processo para ele. É claro que isso daí é mais uma coisa, talvez ela não tenha uma prova sobre isso, é mais um achismo dela, mas a gente tem que levar em consideração que é uma adolescente de 16 anos completamente desesperada, buscando ajuda na internet. Isso tem que ser levado em consideração, né, na hora de você analisar esse caso, e parece que não foi o que o Conselho Tutelar levou, né, depois na notinha que eles soltaram lá, que a gente já vai falar. Bom, na única vez em que ela diz que foi ouvida pela justiça, ela diz que seus relatos foram banalizados, tratados como mentira, que exigiram provas ali impossíveis de se obter no momento dos abusos. Enfim, basicamente, cara, não botaram meio que fé no que ela estava falando, e eu não digo nem botar fé, né, porque é uma denúncia, é óbvio que envolve uma investigação, mas os órgãos federais, órgãos estatais ali, né, eles, ao que parece, não tomaram uma postura de acolhimento em relação à denunciante, né? Isso acaba passando mesmo aquela sensação de que ninguém vai te ajudar, sabe? Você só está esperando acontecer algo pior. Não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. E a conclusão que ela chegou depois de tudo que ela viveu, né, de todas as portas que bateu, é que essas instituições que existem para proteger, no caso, a vítima, parece que não funciona muito bem, né, tá protegendo, parece mais o abusador do que ela mesma e a mãe dela, né? Em meio a essas acusações, é claro que o Conselho Tutelar resolveu se manifestar, e para a revolta de todo mundo, eles não mostraram o mínimo de empatia para a denunciante.
Mesmo dia da repercussão do vídeo, o Conselho Tutelar de Tianguá publicou uma nota de repúdio e esclarecimento nas redes sociais. No comunicado, o órgão afirmou que acompanha o caso dentro dos procedimentos legais, negou qualquer favorecimento ou divulgação de informações sigilosas e informou também que as declarações serão analisadas pelas autoridades competentes. A nota também destacou que o caso tramita em segredo de justiça. O problema disso foi o tom da nota, né? Ao invés de vir a público reforçar o compromisso de proteção à menor de idade, né, o Conselho Tutelar veio com uma linguagem que muita gente interpretou como uma possível ameaça. Né? A nota abre um caminho para medidas judiciais contra quem fez as denúncias públicas, ou seja, potencialmente aí contra a própria Vitória e a mãe dela. O órgão que deveria proteger a criança, proteger o adolescente, pareceu mais preocupado em se defender, em manter a boa imagem ali em relação às acusações do que em investigar de fato ou nem investigar, porque provavelmente já tudo isso esteja sendo investigado, mas mostrar pelo menos um pouquinho de empatia pelo que a Vitória está passando, né? É claro que a revolta foi imediata, subiram hashtags, né, Justiça pela Vitória, Mineblocks, enfim, a galera do TikTok, Instagram, tá muito aí por dentro desse assunto e agora também no YouTube tá crescendo bastante. E aí, quem cresceu, né, assistindo os vídeos dela, foi pros comentários, né, a opinião pública no geral tá bem do lado dela, tá? Até o momento o pai da Vitória não se manifestou publicamente, nem sei se vai, né, sobre essas acusações, não tem nenhuma notinha de algum possível advogado, nem nada disso, tá? E o silêncio dele em meio a toda essa repercussão, é claro que aumenta as especulações e a indignação de quem está acompanhando esse caso, até que surgiu um áudio, né, um áudio vazado veio à tona, o que piorou ainda mais a situação, tá? Um dos conteúdos que mais ajudou a dar visibilidade a esse caso foi postado pelo influenciador Alisson Oliveira no Instagram. Esse influenciador, ao que me parece, ele é da região e ele, acredito que seja a pessoa mais próxima hoje que está atualizando ali esse caso no Instagram dele. Ele está ajudando a tomar as providências. Eu não sei se ele é vereador, se ele é um candidato ou se ele só tem uma influência dentro ali do meio político da região, tá? E ele tomou esse caso para ele, tá? Então ele está atualizando bastante lá no Instagram dele. No vídeo ele compartilhou um áudio assustador, tá? E eu não sei como que ele teve acesso a esse áudio, mas chegou nas mãos dele, né? E aí ele mostra lá e compartilha o áudio de um homem visivelmente alterado, gritando e fazendo ameaças, que muita gente que acompanha o caso aí acredita ser do pai da Vitória, tá? Até ele também diz isso aí no vídeo, né? Você começar a perder tudo. Eu falei, se você se voltar para essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo. Você vai pagar. É importante dizer que a identidade da pessoa do áudio não foi confirmada oficialmente, mas tudo indica aí que seja de fato o pai da Vitória, até porque ela mesma fica compartilhando os conteúdos deles em relação a esse caso no perfil dela, né? Então assim, ela de certa maneira está compactuando com tudo que o Alisson vem mostrando no Instagram, né? Então isso nos leva a crer que
o Alisson tem uma certa credibilidade na hora de divulgar algo assim tão pesado, né? Então ele acabou entrando como uma voz ali de apoio público, né? E compartilhando material, cobrando proteção para a menina, para a mãe. Os seguidores que apoiam a Vitória foram ali espalhando o conteúdo dele rapidamente, o que ajudou o caso a alcançar um público ainda maior do que o vídeo original lá já tinha atingido, né? E aí o influenciador ele continua então atualizando todo mundo lá no seu Instagram, tá? Para quem tiver interesse em acompanhar mais de perto esse caso, é só seguir ele lá. Nos stories mais recentes, ele informou que a polícia militar intensificou o patrulhamento na região e que uma viatura está estacionada na frente da casa da Vitória e da mãe, com o acompanhamento aí do primeiro tenente aí, o J. Menezes de Tianguá. Uma conquista importante, tá? Uma proteção a mais, né? Mas é claro que não vai resolver o problema, né? No mesmo dia, o pai teria passado 2 vezes em frente à residência delas, mesmo com a viatura presente. Então olha a audácia desse arrombado, né? Para mim já tinha que estar preso. A mãe foi à delegacia novamente, acompanhada aí de advogados, para poder registrar um novo boletim de ocorrência. O Alisson ele encerrou ali os stories com uma cobrança às autoridades, né? Até quando a mãe e a filha vão precisar viver com medo para que a justiça tome providências de verdade. Bom, o caso da Vitória, além de triste, mostra, né, esse descaso aí dos órgãos públicos, né, e mostra o quanto alguns papéis, como uma medida protetiva, por exemplo, não serve para muita coisa em relação a esse tipo de violência, né? Uma adolescente aí que diz ter sido abusada desde criança, né, contou que tentou buscar ajuda em órgãos de proteção, não foi ouvida, precisou mostrar o rosto e pedir socorro para milhões de estranhos na internet. E é isso, por enquanto o caso ainda está se desenrolando. Se tiver mais atualizações a gente traz aqui para vocês, tá? Lembrando que sobre a live, tá? Vai ter uma live aí quinta-feira, 8 horas, e eu tô organizando os inscritos que estão interessados, tá, em aprender a de fato ganhar dinheiro com a Shopee, a tirar as suas dúvidas ao vivo comigo e com o Tom, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou o QR Code para você entrar no grupo privado, tá? No grupo fechado que a gente está organizando para fazer essa live, beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau.